Olá! Olá a todos que estão assistindo agora ao vivo pelo Instagram, ou quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, ou quem está assistindo depois, mais relaxada, num momento mais seu, quem sabe numa banheira de espuma, curtindo uma champanhe, aquela coisa gostosa, lavando o cabelo. Ai, que gostoso, que delícia! Sejam bem-vindas a mais uma fantástica live. Hoje eu vou conversar aqui com o Luca Najar, ele que é homem trans e youtuber e faz um monte de conteúdo super interessante aí nessa internet de me Deus. E estamos nesse momento em que a gente espera um pouquinho para esperar as pessoas entrarem, porque o YouTube, o Instagram às vezes demora um pouquinho. Oi, Mike! Deixa eu já dar aquele aceno para quem vai entrando, enquanto a gente vai esperando o Luca entrar também. Ah, oi, Luca entrou. Deixa eu dar esse aceno aqui para esse pessoal que chega antes, que eu adoro. Vinícius. Aguardando, Luca Najar. Olá, Oi! amigos! Tô até com bastante luz aqui. Oi! Aí, Olha só, todo iluminado. todo chique. Você pediu luz? Luz nós temos. Ai, eu tinha esquecido, eu ia colocar minha toquinha também para te homenagear. Ai, que É lindo, uma homenagem. arrasou. Obrigado, amigo. Que Que lindo. eu sei que você adora usar toquinha, né? Adoro, adoro, amigo. Depois que eu descobri, assim, comecei a ficar meio careca, descobri a touca, falei, é isso. É isso. E bonezinho também usa de vez em quando? Não, uso só touca, só touca. Só Faça touca, sol, tá? Eu faça dou essa frio, dica. estamos com... Eu deixo essa dica do boné, é super legal também, eu às vezes uso. Porque eu tenho minhas entradas também, então é super Aham. útil. Eu tenho que Luca, comprar, mas eu fiquei obrigado. na touca. Luca, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu e os meus seguidores estamos super felizes que você está aqui. Imagina, Se amigo. apresenta um pouquinho pra gente. Se apresenta, quem Bom, é você? vamos lá. Para quem não me conhece, primeiramente é um prazer estar aqui com você, Dante. Adoro, muito obrigado mesmo. Meu Oh, nome é Luca Najar, eu tenho 28, vou fazer 29 anos agora, dia 29 de maio. Tô ficando velho com essa carinha de novo. parabéns, feliz aniversário já, Obrigado, desde já. obrigado. Geminiano. Olha só. E sou homem trans, né? Me entendi como trans aos 24 anos de idade. E desde lá eu comecei a produzir conteúdo para falar um pouco sobre, para relatar. Basicamente era relatar sobre minha transição de gênero. Então, de acordo com o que eu ia vivenciando, o que eu ia aprendendo, né, amadurecendo, eu ia postando lá. Então já tem 3 anos, Uhum. mais ou menos, quase 4, né, que eu tenho um canal que eu falo sobre isso lá no YouTube, mas falo muito aqui também no IGTV, no Instagram, que veio surgindo em paralelo com o YouTube, né? Então eu posto muito sobre minha vida e recentemente eu tenho falado também muito sobre autoestima, empoderamento, moda também, né? Porque às vezes a gente acha que LGBT não só quer falar sobre LGBT e na verdade a gente quer falar também de outras Mas a coisas, né? gente Às gosta de vezes. outras coisas, né? Tem outros assuntos que a gente gosta de falar. Eu super recomendo todo Exatamente. mundo assistir teu canal. Eu acho que é um puta de um diário, assim, para homens trans. Eu sei que muitos te admiram por causa disso, pela tua coragem de expor esse teu processo de maneira tão cara limpa, assim, né? É muito bonito. Parabéns mesmo. Eu tô muito honrado de ter você aqui hoje pra gente conversar. Obrigada, amigo. E isso que você falou é verdade. Assim, é um canal muito sincero, porque eu falo tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que não fazer, sabe? Às vezes é o que eu fiz e que não foi tão Aham. legal assim. Por exemplo, a minha cirurgia eu tive que fazer 2 vezes. A primeira não deu certo, então eu falei que não deu certo, sabe? E então Aham. faz as Se pessoas abrir um pouco, realmente, né? exatamente, acreditar. O que eu tô E eu falando acho é que quando a real. gente se abre desse jeito, a gente também coloca as pessoas num espaço de uma saúde mental melhor, porque elas veem que estamos aqui criando e fazendo coisas, mas a gente também erra, a gente também faz cagada, a gente também está aprendendo com a vida e, Uhum, né, vários ciclos aí. Bom, total. hoje eu chamei você aqui para a gente conversar um pouco sobre masculinidade tóxica, né? E Isso eu achei aí. muito interessante esse encontro, porque é muito legal que são dois lugares muito diferentes para conversar sobre isso, né? A gente vem de dois lugares opostos e misturados ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu, como homem gay
que cresci apresentando talvez traços que não eram considerados plausíveis para o masculino, e por isso sendo reprimido, e você crescendo em uma sociedade que te via de uma maneira que não era o que você era, e buscando ser justamente um pouco daquilo que... Oi? Voltou? Opa, Alô? deu uma Oi? travadinha, mas voltou agora. Aí, isso. Voltou? Deu para entender mais ou menos o que eu Voltamos. falei? Eu parei na metade, mas assim, que eu vim de um lugar onde eu não representava essa masculinidade, né? Que eu era lido pela sociedade Sim. E enquanto você uma mulher. buscava essa masculinidade, Uhum. Sim. E eu É do muito legal oposto, você né? falar isso. Exatamente, é muito legal porque, na verdade, durante toda a minha vida, sendo lida enquanto uma mulher, eu sempre tentei me aproximar muito de um masculino. E esse masculino que eu tinha era um masculino muito tóxico, né? Que é no geral, assim, né? Uhum. Sem ser fora da curva, né? Vamos falar dentro da curva, um masculino que era o macho alfa, né? Que é aquele cara que coça o saco e cospe no chão e que Violento. Você é. admirava essas coisas, né? Sim, e Isso era aí meu terror, Luca. Era meu terror. Esse ser humano era meu terror. E era o que você admirava. Isso é muito interessante. E E aí, aí? para tentar me aproximar do masculino, só que eu não me entendia, nem conhecia a palavra trans. Então, para tentar me aproximar desse masculino, eu reproduzia muito esses comportamentos. Então, eu era uma menina lésbica, reproduzindo toda essa masculinidade tóxica e achando, assim, incrível, achando que eu era o macho alfa da vida, Uhum. sabe? E aí, com o Uhum. tempo, a gente vai percebendo que, na verdade, ser homem não é necessariamente reproduzir todos esses comportamentos, né? Existe Uhum. masculinidades, né? Não existe uma masculinidade que era aquela que eu estava em busca e que amedrontava todo mundo, todos os Uhum. homens gays de uma certa forma, né? E é muito engraçado que Isso que... depois... Ah, pode falar. Não, eu ia falar que isso que você fala de masculinidade diz é muito interessante porque, e conforme eu também fui crescendo enquanto homem gay, eu sempre disse que eu comecei a me identificar com meninas muito cedo. Eu queria ser amigo das meninas, eu queria andar com as meninas, eu queria brincar das brincadeiras das meninas. Mas hoje, às vezes, olhando para trás, eu penso se eu me identifiquei com o feminino ou se foi o eu não me identificar com o masculino que me fez querer ser mais feminino, entende? Querer buscar esse outro lado, né? Uhum, total. Eu acho que é um pouquinho assim. Então, meus melhores amigos não eram as meninas. Porque eu Uhum, tinha um comportamento muito masculino e eu queria estar sempre com os caras, né? Assim, eu era humano dos uhum. caras. Por muito tempo na minha adolescência, eu cumprimentava todo mundo com aquele toquinho de mão, sabe? Que você fala assim, tchá, assim. Mesmo assim, na adolescência, tipo, 14, 15, 16 anos que a gente já tem os hormônios e tudo, né? Que todo mundo já tá cumprimentando com um beijinho no rosto, já tá não sei o que lá. E eu era tipo, mano, Yo, cumprimentando os man. meninos, exatamente. E depois que eu me entendo trans, eu vou entender que masculino é esse que eu estava o tempo inteiro procurando, né? E qual é essa masculinidade que eu quero performar, sabe? Qual é essa masculinidade que eu quero ser visto? O que eu quero mostrar para as pessoas? Quem sou eu, né? Se é E esse você cara que eu falou uma estava palavra sendo. muito importante que é o performar, né? Porque eu acho que de alguma maneira a gente está sempre performando alguma coisa, né? A gente só escolhe o que a gente quer performar, Exato, né? exato. Exatamente, porque antes eu performava muito essa masculinidade, mesmo enquanto lido, né, na sociedade enquanto uma mulher, eu performava muito essa masculinidade, eu era muito agressivo. E aí depois que eu me entendo trans, eu percebo que ser homem, né, que o masculino não é reproduzir esses comportamentos, eu começo a procurar qual essa masculinidade que eu quero estar inserido, que eu quero ser. E aí a gente descobre infinitas masculinidades, que eu acho que talvez é uma coisa que aconteça com vocês também, que no caso se entendem como gay, que primeiro chega uma masculinidade muito agressiva para vocês, e depois vocês entendem que vocês não precisam cumprir, né, esse papel. Exato, né? É engraçado porque a gente quebra com o papel de masculino, mas de lugares diferentes. Mas da mesma maneira, sendo LGBT, a gente em algum momento precisa equilibrar talvez esse masculino com uma outra energia, né? Com um outro lugar, né? Total, total. Mas para você.
Mas, tipo, uma coisa que eu queria entender, assim, hoje, o que que você entende como masculinidade? O que é masculinidade? Essa é uma pergunta, né? Talvez não a masculinidade, mas é uma pergunta que eu sempre fazia quando eu iniciei minha transição, que é: o que é ser homem, né? E aí, Aham. o que é esse masculino que a gente o tempo inteiro procura, né? E É o assim, contrário do feminino, né? Eu sempre fico com essa mas aí feminilidade e masculinidade, mas e aí o né? que é o feminino também, sabe? Assim, Aham. eu tenho esse questionamento muito assim, porque a gente tem, quando é mais novo, muitos signos, né? Que eu falo de signos que são signos masculinos e femininos, porque querendo ou não, quando você é mais novo, se você tem cabelo curto, é um menino, né? É um signo. Hoje a gente Uhum. sabe que não, existem mulheres de cabelo curto, isso não quer dizer nada. Quando você é mais Sim, aham. novo, se você pinta unha, é um signo muito feminino. Hoje, tanto faz se Aham. você pinta unha. Ah, se você usa saia, é um signo muito feminino. Mas hoje, tanto faz se você E é usa saia ou engraçado não. porque são marcos tão grandes que eu acho que eu consigo ver, assim, na minha cabeça, a primeira vez que eu vi, por exemplo, uma mulher de cabelo curto, e quanto aquilo me espantou. Tipo, meu Deus, sabe? Ou um homem de cabelo pintado, ou um homem, sabe? Com unha Toda vez que pintada, há né? uma ruptura com unha pintada, toda vez que há essa ruptura dessa performance que você está colocando, sempre é um susto, e me marcou muitas vezes, assim, Exato, e essa isso situação. antigamente, eu acho que para nós dois era uma coisa tipo, nossa, isso é muito coisa de menina, ah, isso é muito coisa de menino, né? E aí, Uhum. quando a gente começa a questionar sobre isso, sobre o que é exatamente essa masculinidade que eu quero, né? Quando eu começo a questionar tudo, ser homem, eu não preciso ser escroto, eu não preciso ser babaca, né? Eu não preciso Isso. estar o tempo inteiro com Uhum. isso. E dialogar, talvez, também, né? Quando a gente E, começa a fazer amigos como nós, né? Exato, e quando você está aberto a conversar, né? Por exemplo, o documentário que eu até te Uhum. indiquei depois para você assistir é muito legal porque ele é realmente um documentário que ele passa assim por várias pessoas. Porque quando a gente pensa assim, o que é ser homem? E aí depende o que é essa masculinidade? E aí O depende do documentário que o Luca tá falando é o Silêncio dos Homens, que foi um Silêncio dos Homens. documentário de um pesquisador que fez uma pesquisa com homens brasileiros. Ismael dos Anjos é o nome Isso, dele, né? E ele isso. tem falas incríveis. E esse foi realmente um divisor de água para definir o que que é masculinidade tóxica, né? Muito interessante. Exato, e é muito legal porque, assim, quando a gente começa, aí eu respondendo essa pergunta, né, eu falei tudo isso para responder a Aham. pergunta que eu acho que o masculino depende do lugar que você tá, né, o que é ser homem depende do lugar que você tá, Ah, porque para mim, ser homem é uma coisa completamente diferente para você, e é diferente, por exemplo, para um homem trans negro, que é diferente para um homem cis gay negro, que é diferente de um cara hétero, enfim, que é diferente para uma mulher, que é que é diferente. diferente, né? Então, São assim, concepções no fim, né? e essa masculinidade eu acho que, assim, pra mim não existe. A resposta é: não existe uma coisa, o que é masculino. Eu acho que depende do lugar que você está inserido. E Uhum. nesse filme, por exemplo, tem um cara que ele começa o documentário falando assim: ah, eu o tempo inteiro reproduzi essa agressividade do meu pai. E aí, quando a minha esposa falou que estava grávida, eu resolvi que eu não queria isso para ele. Então, ele ressignificou o masculino para ele, Subverteu. né? Uhum. Porque o masculino Isso é até a muito vida legal. inteira para ele, se você perguntasse antes dele ter o filho, seria agredir a esposa. Depois que ele tem o filho, Aham. o masculino para ele é dar amor e carinho. Então o que é, né, essa masculinidade? É muito Uhum. muito social e depende do ponto de vista que a gente está falando. Nossa, isso que você fala de lugar é muito interessante também, porque como eu estava te contando, eu sempre cresci e sempre me envolvi mais com meninas. Até o ensino médio, eu sempre tive mais amigas meninas. Eu não me dava com os meninos, eu não me identificava com o lugar deles, com o que eles falavam, com o que eles eram, com o que eles reproduziam. Então, minhas amigas sempre foram mulheres, né? E daí, quando eu fiz 20 anos, não, com 19 eu entrei para fazer design no Cefet, lá em Curitiba. Uhum. E o design é um curso que tem homens e mulheres. Eu achava, quando eu entrei, na verdade, que todo mundo ia ser gay, que ia ser uma coisa louca, assim, mas não. Tipo, na verdade, eu encontrei uma coisa muito heteronormativa também, assim, mas muitos meninos e meninas, tudo normal. Eu fui o primeiro gay do curso, era um curso novo, isso também era Uhum. 2008, então não era assim como se as pessoas se assumissem e tudo mais. E Uhum. foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com meninos que eram mais sensíveis, que mostravam para mim que existia um tipo de masculinidade
que não necessariamente era violenta, que não necessariamente era competitiva, que era de briga, de luta, sabe? Enfim, de assuntos que são muito masculinos, entre aspas, aqui também trazendo que masculino talvez sejam outras coisas. Mas eu lembro que foi muito marcante para mim começar a ter amigos héteros, homens, que tinham uma masculinidade diferente. E foi incrível, porque isso abriu minha cabeça, né? É muito legal. Quando eu entrei na faculdade também, eu entrei primeiro para publicidade, depois para jornalismo, depois para cinema, enfim. Mas sempre tava ali era o mesmo campus, digamos assim. Então, tava tudo junto. Mesma galera. Isso. E na mesma faculdade tinha moda, tinha design, enfim, tinha todos esses cursos que, de certa forma, são cursos mais diversos, né? Podemos dizer assim, mais diversos que, por exemplo, um direito, sei lá, uma administração, sim, com certeza, né? Sim. E aí também foi quando eu comecei a ter amigos. Eu ainda era uma menina lésbica, mas eu comecei a ter amigos e ter contato com pessoas que eram ou não LGBTs, mas que eram, tipo, super incríveis, assim. Foi a primeira vez também que eu conheci, tipo, um cara hétero que só dava rolê com gay. Eu falei, gente, mas como assim, sabe? Tipo, pode isso, né? existia tá uma divisória na minha vida, assim. Ou você é hétero, você dá rolê com cara hétero, ou todo mundo é gay e só dá rolê com gay. E talvez isso também cria na gente muito esse afastamento, né, do heteronormativo, sabe? Do tipo, ai, o cara hétero não quer falar comigo. E aí eu conheço vários caras super héteros, assim, tal, que nunca tiveram problema com a sua sexualidade ou com a sua identidade de gênero. E assim, de andar abraçado, de mão dada com um cara gay e não se preocupar com isso, sabe? Então eu fiquei muito admirado com essa masculinidade. E aí foi o momento também de falar, poxa, existem pessoas legais também, sabe? Acho que não existe só essa masculinidade que a gente, no início, é a única que a gente tem, né? Até talvez, sei lá, a gente é muito criado por novelas, né? Você falando 2008, Sim, novela os em 2008, exemplos, né? As né? representatividades, né? Exato. Não, mas é muito interessante, tipo, observar o quanto talvez criar diálogo e empatia com essas pessoas que eram homens diferentes traz pra gente uma outra concepção do que a gente mesmo pode ser, sabe? Porque eu comecei a pensar assim, porque teve um momento na minha vida em que tudo isso era tanto algo que eu renegava tão fortemente que eu não queria participar de maneira nenhuma do masculino, que eu acho que jogando todo o masculino fora, eu também joguei uma parte muito importante de mim, sabe? Porque não há problema em ser também masculino, não há problema em também buscar esse lado. Eu também posso buscar a minha própria maneira de ver a masculinidade, de viver essa masculinidade que eu quero viver, né? Sim, isso é muito legal mesmo. Exato. E quando a gente, por exemplo, falando assim, claro, existem homens transmachistas que reproduzem toda essa masculinidade Era o que eu ia falar agora, era o que eu ia te perguntar justamente. Como que você vê os homens trans que reproduzem uma masculinidade muito tóxica, assim? Como que você enxerga? Quais são os problemas, as problemáticas? Fala pra gente disso. Assim, no meu ponto de vista, gente, eu não sou a pessoa mais certa do mundo, né? A gente fala da minha vivência aqui. E no meu ponto de vista, o que acontece é que quando a gente se entende trans, a gente tem uma necessidade muito grande de se afirmar homem, sabe? A gente precisa fazer isso, porque eu tenho um privilégio muito grande, mas a maior parte dos meninos, eles não têm. Então, o tempo inteiro, essa masculinidade deles é questionada, né? Se ele não tem barba, não respeita o nome, sabe? Enfim, se não toma hormônio. É muito questionada na relação do corpo, né? Exato, Também, do que é visto. Então, talvez você... Deixa eu perguntar, talvez por você não conseguir expor através do seu corpo quão homem você é, você acaba exagerando nos seus comportamentos, buscando essa masculinidade que, por sua vez, é tóxica porque ela vem de uma das coisas, eu acho que é isso. Não estou dizendo, passando pano para homem transmachista, nem dizendo que é isso, mas eu acho que tem uma relação, sim, da gente precisar se afirmar o tempo inteiro. Assim como os homens gays também precisam, em algum momento, principalmente quem é mais afeminado, né? Não é homem de verdade. Passa pela mesma coisa que os homens trans, de tipo, você não é homem, você não nasceu com pinto, você não toma hormônio, às vezes a pessoa não toma porque não tem como. Às vezes não tem barba, e aí, se não tem barba não é homem, porque tudo é muito do visual do signo.
Então, muitas das vezes os homens trans têm essa questão de eu preciso me dizer homem. E qual que é a forma que as pessoas mais reconhecem da masculinidade? Sendo agressivo, né? Fazendo isso, tipo assim, coçando o saco É um imaginário mau deles. exemplo, né? Sim. Então, O que eu você acho falou? que Eu perdi essa... o saco imaginário, porque não tem pinto, tá lá Ah, coçando, sabe? Você fala, mano, não, assim, saque mais ou menos. que você tá, sabe? Entendi. Mas faz parte, porque é a referência que a gente tem, né? E uma das É. coisas que eu faço aqui na internet é tentar fazer com que os homens trans não tenham referência de homem cis, porque a gente é trans, então assim, tudo já é muito diferente, sabe? O nosso corpo é diferente, o nosso desenvolvimento de tudo é muito diferente do que um corpo cis, né? Não tem como a gente comparar com um corpo cisgênero. Então eu acho que esse é um dos fatores. A gente se compara muito a um homem cis e precisa o tempo inteiro ser reconhecido. A outra questão é da pessoa mesmo. Acho que independente se fosse um homem trans ou não, seria uma pessoa agressiva, como a gente tem relacionamentos homossexuais, né, de homem com homem, mulher com mulher, no caso cis, fazendo um recorte mais cisgênero aqui, então gays e lésbicas, tem relacionamentos super abusivos, porque às vezes um ou outro é muito machista, né? E ser machista, às vezes o homem é A machista e a questão, mulher principalmente do reproduz. orgulho, né? O orgulho, né? Exato, e a mulher Eu reproduz vejo isso que é uma coisa que os LGBTs importam muito da masculinidade tóxica, principalmente os gays, assim. Ter um orgulho muito forte em relação às coisas, não saber abaixar a cabeça e reconhecer que talvez o outro esteja falando alguma coisa que eu possa ouvir, não se assumir como não ser o principal, às vezes, em determinado assunto ou atmosfera. Talvez trazer um egocentrismo assim muito grande. Um exemplo que eu sempre trago assim é a dificuldade que homens gays têm de abordar outros homens gays para fazer um flerte, para fazer uma corte, porque é sempre uma estrutura que ela é criada, sim, para que o homem chegue na mulher. Mas e quando são dois homens, né? Essa estrutura cai por água abaixo e tem um orgulho muito grande. E um nunca chega no outro. E a gente vê que vai a balada inteira, os dois ficam se olhando e não rola nada, sabe? Por causa desse orgulho. E é mais uma crítica que eu faço, que eu percebo em mim, em primeiro lugar, claro. Toda crítica, eu acho que começa na gente mesmo, né? Tem que começar numa autocrítica. Mas que eu percebo que é uma reprodução de uma masculinidade tóxica, né? Você enxerga isso também de alguma maneira no Esse universo lance trans? do orgulho é muito legal, porque a gente acha que por estar inserido em uma minoria, muito entre aspas aqui, né? Então por a gente ser gay, por a gente ser trans, lésbica, bi, enfim, alguma minoria socialmente, a gente não tem preconceito nenhum, né? A gente não reproduz nada. Eu sou gay, eu vou ser machista? De jeito nenhum. Eu sou trans, você acha que eu sou machista? De jeito nenhum. Então, sim. Como se fosse um cartão de, né? Cartão, eu não sou preconceituoso. O menino é trans, não vai ser preconceituoso. Vai, assim como várias pessoas héteros cis são, né? O cara é trans, ele pode tá inserido em qualquer grau de machismo que seja por vivência, que seja reproduzindo uma agressividade que ele teve, enfim, por referência, tá reproduzindo isso. E uma coisa que eu sempre falo também, eu acho que a gente tem que ressignificar algumas coisas que a gente ouve, porque pensando assim, talvez as pessoas gays e lésbicas já tenham ressignificado um pouco, mas alguém chega e fala, esse viado aí, por que a gente vai levar o viado como uma coisa ruim se eu sou viado, sabe? Tipo, não é um xingamento ser quem eu sou. Só que quando a gente ouve isso, a gente se sente ofendido, né? A gente tinha a palavra trans, né? Era uma palavra, ainda é uma palavra muito marginalizada, né? Travesti é uma palavra muito marginalizada. Então, quando falo para mulher travesti, ela tem ressignificado, ela fala, eu sou travesti. Porque as pessoas pensam que travesti é uma pessoa que fica na rua se prostituindo o tempo inteiro. Existem essa parcela? Existe. Mas muitas pessoas, muitas mulheres trans se dizem travestis como uma forma política de falar. Isso não é um xingamento. Sabe? Então, assim, a gente também ressignificar essas palavras. Eu tenho muito orgulho de ser lésbica, e aí quando alguém fala que eu sou
ai, sapatão, que eu sou não sei o que lá. Talvez não seja a melhor palavra, talvez não reconheça, mas se a gente leva isso como um xingamento, a gente está reforçando o que a pessoa está dizendo, né? Então a gente tem que ressignificar algumas coisas. Dar um beijinho no ombro e agradecer, né? Você é viado, nossa, Obrigada. eu sou demais, que bom que você sabe, que bom que você não tá me confundindo, sabe? E é engraçado eu falar isso. Pode falar. Fala. Não, é engraçado porque eu fiz um vídeo com a minha namorada, a gente respondendo algumas perguntas, porque a gente começou... um beijo, é Bruna, né? Isso. Ai, ela é muito Linda. querida, muito querida. E a gente estava respondendo umas perguntas, assim, do tipo, as pessoas sempre perguntam, porque a gente se conheceu antes da transição, então era um casal de lésbicas, e agora, né? Como fica? Como é essa relação, né? Hoje no Globo Repórter. E aí a gente respondeu essas perguntas das pessoas, tipo, a Bruna é perguntas, lésbica, né? que todo mundo fazia o tempo inteiro. E aí uma das coisas que a gente falou lá é porque apesar da gente ser visto como um casal hétero por ser um homem e uma mulher, a gente não se considera um casal hétero. Porque, em geral, em via de regra, um casal, quando você pensa em um casal hétero, é um casal que reproduz toda a heteronormatividade, a cisnormatividade, que é um cara mais alto, mais forte, que cuida da mina frágil. Em resumo, é isso. Existe exceções, talvez seja óbvio. melhor dar um outro nome para isso que a gente é, né? Porque Exato, claramente mas, não é casal hétero, vai lembrar um monte de coisa que não é o que a gente é. Então por que ser chamado de casal hétero, né? Exato. E aí, quando a gente falou que a gente era lido enquanto um casal hétero, mas que a gente não reproduzia essa heteronormatividade, que é isso, né? A heteronormatividade é isso. Você pode ser hétero e não reproduzir uma heteronormatividade, mas a sua heteronormatividade é você ser o cara e que é responsável por tudo na casa e a gente sabe que existe muito isso. E não é porque, como lá em 2008 você conheceu pessoas que não reproduziam isso, não quer dizer que não exista, né? E aí nesse vídeo eu recebi muitas mensagens de mulher cis que falavam, mas meu relacionamento é incrível. Eu falava, mas eu não estou falando de relacionamento, porque se a gente for pensar hoje, a porcentagem de mulheres que estão sendo agredidas porque estão ficando mais tempo em casa com o seu parceiro está aumentando. Então, isso é heteronormatividade, sabe? É o cara se achar superior à mina e achar que a mina é frágil, que tem que obedecer a ela. Eu não estou falando que por você ser hétero, que bom que você não reproduz essa heteronormatividade e não tem essa masculinidade tóxica no seu relacionamento. E eu também não. Que bom que você não tem um relacionamento heterotóxico, talvez. Né? Exato. E aí foi engraçado porque foi uma das primeiras vezes, eu acho, essa não lembro reação, outra, né? de pessoas héteros se sentindo ofendidas por eu estar falando que hétero não é bom, sabe? Eu falei, gente, imagina se fosse gay, se fosse trans, né? É verdade. Uma pergunta que eu tenho, Luca, é assim, como que você lida hoje, que você já está num processo de transição mais avançado, né? Eu não sei quando começa, quando acaba, talvez você também possa falar sobre isso, né? Enfim, mas como que você lida com a sua feminilidade? Porque, no sentido de energia mesmo. Como que você lida com isso? Tá. Primeiro respondendo quando começa e quando termina. Basicamente, a sua transição começa quando você se entende trans, independente se você toma hormônio. Né? Então, assim, me entendi trans. Por exemplo, eu me entendi trans e só fui tomar hormônio uns 8, 9 meses depois. Não quer dizer que nesses 8 meses eu não era trans. Né? Entendi. E acaba? Não acaba. O que acontece é, depois de um determinado tempo, você pode diminuir o tanto de hormônio que você toma. Você pode fazer esterectomia, que é tirar útero. Mas não tem o que eu quero dizer, não tem um ponto, agora, pronto, acabou a minha transição. Eu tô num processo de... para sempre. Incrível, na verdade. A transição é para sempre. É um processo para ter a vida inteira, que gostoso. Para ter a vida inteira. Um processo para ter a vida inteira. Para ter a vida inteira. Né? Que bom. E é uma coisa que eu falo com os meninos, poxa, se é uma coisa que a gente tem, né, a vida inteira, vamos curtir isso, sabe? Assim, eu sei que cada um tem um grau de privilégio, às vezes maior, outro menor, mas às vezes a gente deixa passar coisas super legais que acontecem, tipo, começou a nascer barba, poxa, curte isso, sabe? Minha voz começou a engrossar. Vamos curtindo isso, porque daqui 3 anos você não vai ter mais isso,
você vai ser daqui para cima ou vai estagnar, e aí você não vai ter curtido, né? Isso é um conselho que a gente pode aplicar para qualquer pessoa, né? Curta seu processo, mas é mais gostoso quando esse processo fica tão claro, né? Sobre como que ele é, como que ele acontece, quando ele, Exato. né? Envolve tantos outros aspectos, né? Muito gostoso. Então não tem fim, assim, o que tem é você tem que tomar hormônio o resto da vida, porque o nosso corpo, já até entrando um pouco nisso, o nosso corpo ele produz hormônio masculino e feminino, todo corpo. Só que o homem produz mais testosterona e a mulher produz mais progesterona. O que acontece quando você é trans, você inverte essa lógica. Só que como, por exemplo, eu tenho útero, meu útero continua produzindo o mesmo tanto de hormônio feminino, então eu tenho que tomar um tanto de hormônio masculino a mais. Se eu tiro meu útero, ovário, enfim, todo o sistema reprodutor ali, eu não tenho mais hormônio feminino. Essa emissão, a fonte, né? E isso também faz falta. Então tem que ser muito bem acompanhado, porque o nosso corpo ele é feito dos dois hormônios, né? E falando um pouco sobre a minha feminilidade, uma coisa que eu sempre tive lá no começo, e quando eu comecei em 2016, um pouco dos contatos que eu tinha era isso, as pessoas tinham rasgado suas fotos antigas, as pessoas não queriam mais saber de nada, sabe? Tipo, a pessoa, tipo, se entendeu, trans, dali pra trás, toda a sua vida morreu, toda a sua história morreu. Eu sempre vi isso ao contrário, e foi sempre o que eu tenho dito aqui, que eu acho que ser o Luca que eu fui no passado contribui muito para ser quem eu sou hoje. Eu falo que se eu pudesse escolher ser trans, eu teria escolhido ser trans, porque senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E tenho muito orgulho de quem eu sou. Claro que dentro dos meus privilégios, eu sei disso. Mas eu acho que toda essa parte feminina, tudo isso contribui para eu construir essa masculinidade. E Como? cada um tem a sua, sabe? Eu não acho que eu tenho necessidade de ser agressivo. Eu não acho que eu tenho necessidade de me provar mais homem, sabe? Tipo, ai, cara, minha vida inteira ninguém me viu como homem, sabe? Então, tipo, tanto faz o que você acha, entendeu? Assim, até meus 24 anos, talvez até os 24 eu queria... Ninguém me viu como eu era, né? Queria muito mais provar. Então, eu tenho essa relação, assim, muito de... Eu gosto de ser uma pessoa mais sensível, eu sou uma pessoa muito carinhosa. E eu não acho que isso é ser menos homem, sabe? Então, eu lido muito com essas coisas que a gente fala de feminino, né? De ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. Claro, a gente tá falando de lava a louça, ajuda nas tarefas de casa, faz as coisinhas, tudo. Não vai ficar, né? Porque tem isso. Tem demais. Não, mas tem demais. Então, e é uma coisa legal, porque minha mãe, lá em casa era eu e minha irmã, né? Eram duas meninas. E minha mãe sempre criou a gente para não ficar dependente de homem. Né, porque nas gerações anteriores era o homem, eu vou casar com um cara e ele vai cuidar, pagar as contas de casa e eu vou ficar cuidando da casa. Nas gerações anteriores, né? Minha mãe sempre criou a gente para não ser isso. Minha mãe criou para a gente ser independente. Então, ser independente era desde aprender a lavar louça, lavar banheiro, varrer, passar chão, passar pano de chão, e até ter seu trabalho, entendeu? Para não ter que depender de homem. Então, depender de outra pessoa. De outra pessoa que seja, né? No caso, ela era uma coisa muito hétero, enfim, isso eu tô falando anos atrás, né? Pega 15 anos atrás. Mas, então, isso vem desde sempre, sabe? É uma criação que eu tenho, tipo, eu não sou menos... Porque eu conheço pessoas hoje da minha idade que não lavam vasilha. Não, eu comento isso porque é muito comum, às vezes, que homens gays, e talvez também homens trans, mas acho que nesse sentido, acho que combina mais com homens gays, que usam a carta do masculino quando querem. Sabe, quando é conveniente, de uma maneira, quando é confortável usar essa carta de ser homem, aí eu uso essa carta porque eu sei que eu vou tirar algum tipo de vantagem por ser homem. Isso também é uma masculinidade tóxica, né? Sim. E eu trago esse exemplo porque foi uma reflexão que eu trouxe muito da minha vida, assim. Bom, acho que como muitas famílias brasileiras, né, a minha também sempre teve o costume de ter, no domingo a gente fazia um churrasco com a família e vinha todo mundo, não sei o que e tal, blá blá blá. E durante todo esse processo, sempre acontece até hoje, e durante todo esse processo eu também me descobri gay, eu me mudei, eu me assumi, eu fiz várias coisas e tudo mais, né? E há pouco tempo atrás, eu acho que é 1 ano atrás mais ou menos, 1 ano e meio, 2, a gente estava num churrasco assim, e sempre a gente faz churrasco, tal, todo mundo come,
E quando você vê, as mulheres começam a levantar e começam a fazer a limpeza, né, daquele ambiente. E eu comecei a me tocar que eu sempre ficava sentado nessa hora. Eu nunca ajudava também as minhas tias, a minha mãe, sabe, as minhas irmãs, a minha irmã, minhas primas, enfim, as mulheres nesse processo também, sabe? E eu percebi o quanto eu usava também o fato de eu ser homem em alguns momentos para me safar de alguma atividade que eu não gostaria de fazer, ou enfim, né? E desse dia em diante eu comecei a tentar pelo menos colaborar mais e participar também desse processo. E foi muito curioso, porque é tão subversivo, é tão disruptivo, que fica uma coisa no ar, assim, entre os outros homens. Nossa, como assim? O que ele tá fazendo? Por que ele tá tudo, sabe? Tá tudo muito diferente, socorro, sabe? E aí você tá fazendo, pronto, daqui a pouco vai mandar a gente fazer também, né? É, tipo isso, é bizarro, né? Muito louco. Sim, até hoje tem muito disso. Às vezes, na bolha que a gente vive, porque, querendo ou não, assim, pelo menos eu convivo com pessoas muito disruptivas dessa masculinidade, desse feminismo também. Então, assim, pra gente é muito natural a louça tá suja, eu lavar, sabe? Eu sujei, lavei. Acordar, vamos varrer a casa, cada um faz uma coisa e decide ali quem faz o quê e pronto. E para essas pessoas, não, assim, eu trabalhava com uma moça que ela levava a filha cedo para a escola, chegava no trabalho, trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, tinha que buscar a filha, chegava em casa, o marido estava sentado vendo televisão, ela ainda ia dar comida, dar banho na filha, fazer comida para o marido, colocar no prato e entregar para ele que estava sentado no sofá. Ela falou que ela nunca tinha sentado no sofá da casa dela, porque não dava tempo. E ela deve Isso ter o quê? é Uns masculinidade 30 e poucos. tóxica. Uns 30 e poucos anos. E para ele, isso era normal. Gente, como ele queria, inclusive, que ela saísse do serviço dela e fosse trabalhar com o irmão dela. Porque, porque a gente estava lá na cabeça dela. Amiga, você não pode fazer isso. O macho tá sentado no sofá e você tá levando comida para ele. Porque... Casos de família. Pois Casos é. de família, isso aí. Então, são coisas que quando a gente quebra isso, né? Quando a gente percebe que pô, tem que ser dividido, né? Não é, eu vou ajudar. Não é nem ajudar, tem que ser dividido. Se eu comi, se eu sujei, eu tenho que lavar. Sabe? Se eu moro nessa casa, eu tenho que limpar, né? Você falou em quebra agora, e eu lembrei de mais uma coisa que foi, tipo, bem, assim, um momento da minha vida que também foi bem, assim, disruptivo, que foi quando eu comecei a conviver mais entre amigos gays, principalmente depois agora no jornalismo, na última faculdade que eu fiz, né? E eles eram mais novos do que eu, assim. E às vezes, quando a gente se reunia entre grupos e tal, uma coisa que eu via, assim, era um menino gay, por exemplo, deitado no colo de outro menino gay, e um tá fazendo carinho no outro. E pra mim, ver aquilo pela primeira vez foi muito estranho. E foi mais um lugar onde eu percebi que era de uma masculinidade tóxica que eu mesmo não percebia, que eu não aceitava, talvez, que dois meninos gays pudessem ser apenas amigos. Não existia ali um relacionamento, eles não iam ficar, eles não iam se pegar, não era essa a vibe, sabe? Eles realmente eram muito amigos, eles estavam trocando afeto. E o quanto eu reproduzia na minha cabeça a ideia de que homens não podem trocar afeto entre si, né? Total. Isso é muito... Total. Isso eu fui muito, muito machista e muito preconceituoso até eu me entender como trans. Não posso dizer que eu larguei isso 100%, eu acho que é muito difícil eu falar, eu sou 100% desconstruído em tudo, eu acho que sempre a tudo gente é processo, tem... a gente já falou disso aqui. A gente sempre tem o que desconstruir, o que melhorar, né? De repente eu vejo assim, cara, eu tô sendo gordofóbico, né? Nossa, eu tô sendo racista, eu tô sendo... E aí você tem que ter a vontade de ir atrás, né? E de tentar desconstruir isso em você. Mas não existe uma coisa, nossa, eu sou 100% desconstruída, eu não tenho problema nenhum com gordo, não tenho problema nenhum com gay, eu não tenho problema nenhum com trans, não interessa, sabe? Tipo, a gente sempre tem alguma coisa pra desconstruir. Ninguém é 100% desconstruído. Se você acha que você é 100% desconstruída, é porque você não conhece o mundo inteiro. Travou no sistema, né? Travou total. Então, não é que travou a live, travou a pessoa que acha que... eu tô aqui, ai meu Deus, travou já. Exato, Não, então, a pessoa assim, é que travou no tempo, se ela acha que ela não é que ela é totalmente desconstruída, né? Nossa, porque tem tanta coisa. Porque eu que sou trans, descobri um tempo atrás que tinha 31 gêneros no Canadá, eu fiquei, meu Deus,
sabe? Quando essa Uau. pessoa... Gente, dava outra live, era só sobre isso. Bota fé. Então, assim, como é que a gente pode, sabe, falar que a gente não reproduz o machismo? Sei lá, assim, no podcast que eu te passei da Bruna, né, que entrevista o Ismael, e no próprio documentário dele, ele fala, mas poxa, 99% das vezes eu não fui machista e você vai falar na única vez que eu fui? Sim, porque não é pra ser nunca, sabe? Enquanto você estiver sendo uma única vez, em 1%, tem que falar, sabe? Se eu for preconceituoso uma vez, tem que falar, porque eu não quero ser, né? E quem não quer ser, tá Legal, aberto pra ouvir. eu acho que isso dá um espaço agora para a gente ir começando a pensar num encaminhamento, né? Não sei se você participa dessas reuniões políticas que a gente faz encaminhamentos das coisas, né? De CA, centro acadêmico, essas coisas, né? E agora, né? O que a gente pode e deve fazer para reduzir a nossa masculinidade tóxica, que como você falou, tá aí, a gente querendo ou não, a gente vai ser masculino e tóxico. E uma outra coisinha que eu queria colocar aqui também é que mulheres também podem reproduzir masculinidade tóxica. Porque, partindo do suposto que todos nós somos de uma conjunção de feminino e masculino, uma mulher também pode se tornar extremamente agressiva ou reproduzir um comportamento, né? E é muito legal, tipo, como você, como homem trans, de repente fala, não, eu não vou importar isso, né? De ser homem. Exato. E eu era muito mais machista e tóxico antes da minha transição do que depois, né? Porque eu entendi que eu não precisava disso mais. E eu acho que o caminho... posso falar? Não? Quer completar? Era isso, não. Pode o falar, caminho, né? Então, o caminho que eu acredito é a gente estar sempre aberto a ouvir. Né? Eu acho que, claro, você tem que fazer uma curadoria ali de quem que você está ouvindo, né? Sempre não é importante. Qualquer pessoa. Veja com quem você está andando. Exatamente. Gente, a Bruna ali, eu vou mandar um beijo, um abraço. Aqui. Amor, você apareceu aqui, então te mandando um beijo e abraço aqui. Linda. Ela agradeceu, mandou outro. Eu acho que é fazer uma curadoria ali mesmo, assim, claro, né? De quem que você está ouvindo alguma coisa. Mas se vem um amigo, uma pessoa que... Enfim, às vezes você nem é tão amigo, mas uma pessoa que você sabe que tá falando ali pro seu bem, né? Te falar que você foi machista, que você foi preconceituoso, que você foi racista, que você foi transfóbico, que você foi alguma coisa. Ouve aquilo com carinho, porque a gente não tá falando que você é a pior pessoa do mundo. A gente tá falando que a atitude que você teve é uma atitude preconceituosa, é uma atitude machista. Ouvir isso e repensar, sabe? Por quê? Da onde partiu essa atitude minha, né? Pensar, porque... E a melhor coisa, o melhor jeito é esse mesmo. Falando como um amigo, porque um amigo é a pessoa perfeita para você ter esse tipo de discussão. Exato. Porque parte de um lugar que já tem afeto, então a pessoa não vai parar de falar com você. É saudável, né? Esse lugar de fala, e é uma coisa, assim, como somos homens, né? A gente não tem isso com outros homens, sabe? Assim, poxa, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre as nossas masculinidades, sobre as nossas frustrações, sobre as nossas dores, né? E porque a gente tá o tempo inteiro, só quando a gente reúne, é para falar, nossa, quem pegou mais, quem é mais lindo, né? Quem é mais não sei o que lá e tal. E a gente não para conversar e falar, poxa, mas como é que você tá de verdade, sabe? Assim, isso nos homens, falta a gente conversar entre a gente e falar, a gente também tem sentimentos, a gente também tem fraqueza no sentido de se sentir mal, de uma semana não ter ido bem. A gente também tem esses momentos e a gente não está aberto, a gente fica guardando isso, a gente não conversa nem com os nossos amigos, né? E aí é legal que quando eu vi esse documentário, em vários lugares, assim, eu não sei te falar quais são, mas que existem homens que se reúnem, não sei se é uma vez por mês, uma vez por semana, para falar sobre essas coisas. Né? Grupos que... E aí as pessoas vão, e aí uma das coisas no grupo é abraça o cara do lado. E aí você trava, eu nunca abracei um cara, sabe? Sim, Então são grupos para fazer... E é curioso, porque isso parece que a gente está falando só de homens héteros, mas é isso, é estranho entre gays também. Isso não é tão incomum que você tenha amigos gays de muito tempo e que não se abraçam, que não trocam esse tipo de afeto. E às vezes justamente por um problema com a sexualidade também. Será que ele vai pensar que eu tô gostando dele? Será que ele vai pensar que... Às vezes reproduzindo a mesma masculinidade tóxica que o cara hétero fica reproduzindo, de que
Será que o cara vai achar que eu tô afim? Será que ele vai achar que eu sou gay? A gente reproduz enquanto gay para com outros gays. É bizarro. Exato. E acontece, assim. Eu acho que é sempre a gente pensar da onde tá vindo isso, sabe? Quando você pensar alguma coisa, tipo, eu gosto muito eu sou formada em cinema hoje, né? Eu gosto muito de audiovisual. E aí, às vezes, eu tô procurando alguma coisa, assim, deixa eu ver uma questão aqui, sei lá, de iluminação, de microfone, coisas aleatórias. E aí, quando eu olho, tem um homem e uma mina falando a mesma coisa. Instintivamente, você vai no cara. Por que você vai primeiro no cara e você não vai na mina? Porque no nosso subconsciente a gente acha, mulher falando sobre audiovisual. Veja como isso é ruim. Então, eu paro na hora e falo, eu vou ver a primeira mulher. Eu quero, tudo que puder ser de mulher, eu quero consumir mulher. Eu quero dar a minha views para mulher, sabe? Então, a gente pensar da onde está partindo isso que a gente está fazendo, sabe? Questionar. Às vezes a gente faz no automático, porque tá ali no nosso consciente, a gente foi criado isso, mas a gente tem obrigação, sim, de repensar isso, né? Poxa, eu vou ver um cara hétero top ou eu vou ver aqui um LGBT falando, vou dar moral pro LGBT, né? E uma outra coisa que eu acho interessante da gente trazer, assim, eu não sei se você já teve contato, assim, com o sagrado feminino, essas coisas, essas discussões, né? Eu especificamente não, mas a Bruna sim. Mas você tá mais ou menos ambientado, né? Digamos assim. Sei. E talvez quando a gente fala sobre o sagrado feminino, a gente lembrar também que existe um sagrado masculino. Porque era isso que eu estava pensando quando eu comecei a pensar sobre fazer essa live. Porque o que é masculinidade? E existe masculinidade não tóxica? E a resposta é sim. Ser masculino, ou não ser masculino, mas ter uma relação saudável com a sua masculinidade, ou seja, aceitar essa parte de você que é mais objetiva, que é mais racional, que gosta de conquista, de competição, tá tudo bem. O que a gente não pode é deixar essa parte dominar, digamos assim. Nessas discussões de sagrado, a gente discute muito yin e yang, né? Ou seja, buscar um equilíbrio entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. E que a gente percebe na sociedade, muitas vezes na gente mesmo, é que falta uma incorporação do sagrado feminino mais consciente dentro das nossas vidas. E que talvez para LGBT seja muito mais fácil de fazer isso, mas que nunca é o bastante parar de tentar, né? A gente sempre tem que estar buscando esse equilíbrio e talvez, inclusive, para LGBTs, poxa, reconsultar esse lugar do sagrado masculino também. Porque também podem me trazer e reconsultar num sentido, peraí, então masculinidade não precisa ser aquilo que eu achei que era, todo aquele tempo de opressão que eu vivi por causa disso, pode ser uma outra coisa, e abraçar isso também, né? Que isso também pode te trazer mais equilíbrio, né? É muito legal, você falou, eu tenho pouco contato, na verdade, quem tem muito mais a Bruna, ela já fez até um curso sobre isso com a Marcela, que foi até pro Big Brother, sabe? Ela fez o curso da Marcela, antes da Marcela ser a Marcela do Big Brother, né? E, assim, a gente nem sabia que ela iria pro Big Brother, tem muito tempo isso. Então, assim, o contato que eu tinha era só esse, e eu nunca tinha ouvido falar sobre esse sagrado masculino, que é legal também, né? Quando a gente pensa que existe fazer esse equilíbrio entre os dois. É muito interessante. E uma questão que eu acho dos homens trans, eles estão... Porque quando a gente pensa do sagrado feminino, assim, um pouco que eu sei, fala um pouco sobre se reconectar com o seu corpo, né? E no sagrado feminino tem uma coisa do útero, da menstruação, e muitos homens trans ainda têm útero, ainda menstruam. Então eu acho que tem algumas coisas assim que dá para você trazer, não 100%, mas pegar o que tem de interessante naquilo e trazer para como é um homem que menstrua, sabe? Qual é esse sagrado masculino do homem que menstrua, né? Sim, eu acho que e encontrar a tua própria versão do existir, né? Aqui a gente está caminhando para uns lugares mais assim místicos, espirituais. Mas acho que a gente tem que ir por esses lados, por esses caminhos também, e buscar o nosso próprio jeito, né? Ser a nossa melhor versão no mundo, né? Total, eu acho que é isso. A gente tá aberto, o tempo inteiro a gente tá aberto. Quando a gente se conhece mais, a gente fica mais aberto para ouvir outras coisas. Às vezes você não precisa nem concordar, né? Mas você tá aberto a ouvir e entender qual que é o lado do outro. Não, assim, eu não concordo, mas respeito que isso exista, que isso aconteça.
Voltei. E Massa. Luca, falando em ouvir... respeito que isso Fale. aconteça. Uhum. Não, é E só respeito que concluir isso mesmo, aconteça. respeitar. Era só, tava... É, Fechou. é. Falando em ouvir, vamos ver aqui, só pra gente finalizar algumas coisas. O Kaique mandou Dan, te amo, eu também te amo, Kaique. Falar um pouquinho com esse pessoal. A Noa Miranda, mas a gente tem que distinguir uma pessoa preconceituosa de uma fala preconceituosa. Pra gente não sair cancelado, as pessoas sem dar a oportunidade de elas repensarem sobre uma fala. Super importante também dar oportunidade para a pessoa não ser cancelada, sabe? Não cancelar antes de dar oportunidade. Só falar super rápido sobre isso. Essa política do cancelamento, assim, eu sou super contra, porque eu acho também. que, assim, eu acho que ninguém tem obrigação o tempo inteiro de estar explicando tudo o tempo inteiro, sabe? Assim, mas eu acho que quando as pessoas têm privilégio, elas têm obrigação, de alguma forma, de procurar um pouco desse conteúdo, porque ela tem acesso a esse conteúdo, né? E acaba sendo até injusto o tempo inteiro usar isso como uma desculpa. Mas não é motivo pra gente cancelar ninguém. Deixa a pessoa, sabe? Se ela tá disposta a As aprender, ela pessoas vai estão com a aprender. sensação de que elas cancelam a pessoa, elas cancelam o problema, né? E muito pelo Isso, contrário. exato. Eu varri pra Só faz debaixo. o problema crescer. Exato. Gente, muito obrigado. Não dá para falar o nome de todo mundo. Rodrigo, Cláudio, Kaique, Caio, Lê, Thales, Natju, Enterparana, nomes estranhos, Max, Belincinha, Corvetolais. Enfim, muito obrigada a todo mundo que veio aqui viver esse espaço com a gente. Eu quero recomendar muito, eu estou muito honrado, estou muito mais feliz de te conhecer melhor e muito admirado com você como pessoa, pelas suas falas, pelo que você comunica. Dizer muito obrigado por estar aqui. Vão lá, sigam ele. Quem está aí me segue também. Quem vem do Luca e está aqui assistindo a gente também pode me seguir. E Luca, fala aí, é você. É isso, amigo. Muito obrigado. Tem muito tempo que a gente não conversava também, né? A vida é muito louca, mas é um prazer imenso, uma delícia estar aqui com você. Vamos fazer isso outras vezes também, né? Para além de só Sim, dessa vamos. quarentena, quando tudo acabar também. Bora, me chama para uma live lá no teu canal. Vamos Agora é o jeito que sim. dá da gente criar conteúdo, né? Exato. Porque eu tô muito apostando Recentemente, nessas lives por isso. live é muito bom. Recentemente, eu sempre fiz live, na verdade, toda quinta-feira eu faço a live do Luca. Recentemente eu dei uma pausa, porque a galera tava fazendo muita live, então eu tô esperando um pouco abaixar a poeira para eu poder voltar. Porque meus seguidores, assim, eles já estão acostumados com live já, e a galera super participa, é muito legal. Com certeza você tá assim, escaladíssima assim que eu voltar, porque já tem um tempo que eu parei, já tô para voltar agora, porque foi logo quando deu Volta boom. sim. E aí eu tentava fazer live, não dava, travava tudo, assim, sabe? Então eu tava às vezes com um convidado, com alguma coisa, e travava. Aí eu falei, galera, eu vou dar uma pausa, quando tudo voltar ao normal, a gente volta com live, porque assim, eu fazia, tentava na quinta, não dava, tentava na sexta, não dava. Todo dia eu falei, gente, vamos dar uma pausa. Mas quero voltar, quero levar você lá pra galera te conhecer, pra gente falar um pouquinho também. E falar não só sobre militância, mas sobre a vida, né? Sobre tudo que a gente consome, outras coisas também. Sim. Luca, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Essa live vai ficar disponível vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram, para quem perdeu, e eu posto ela no YouTube depois. Você pode passar o link também para os seus seguidores, se eles quiserem. Arrasou, amigo, parabéns. Que ótimo, com certeza. Saber o que aconteceu. Tá bom? Quem veio de mim, siga o Dan, por favor, gente. Obrigado, valeu, fofo. querido. E vocês beijo, também viu? sigam o Luca, super vale a pena. Valeu. Beijo, querido. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Até. Beijo, até. Muito obrigada a todo mundo que assistiu essa live, foi muito gostoso. E divulguem, compartilhem, contem para as pessoas o que está acontecendo, contem dessas lives. A próxima live já está marcado, vai ser sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no Instagram de novo. E vai ser com o Edu, do Infinitando, um canal no YouTube que fala sobre ufologia espiritual, misticismo, a busca do meu eu, filosofia. É uma vibe muito gostosa. Eu tô extremamente ansioso por essa live. Eu adoro o conteúdo dessa pessoa e eu acho que vai ser maravilhoso. Gente, é isso. Divulguem, tá bom? Curtam, cliquem nos coraçõezinhos, me mandem mensagem.
Participem, porque quando vocês participam, isso fica tão mais legal e dá tão mais vontade de fazer mais. E a gente fica sabendo que tem gente do outro lado que está gostando do que a gente está fazendo, e isso é muito legal. Comentem aqui embaixo também se você está no YouTube. Vocês sabem o que fazer, né? Amo vocês. Um beijo para as travestis. Tchau.